Queridos amigos sacerdotes, Padre Admir, pároco desta paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Catedral, Padre Mauro, vigário paroquial, Padre Marcos, também vigário paroquial desta paróquia, queridos irmãos e irmãs que estão aqui auxiliando na liturgia, e vocês que estão nos assistindo através do Facebook, do YouTube e também pela Rádio Colmeia de Cascavel. Eu imagino cada um de vocês presentes nesta catedral. Sinto-me falando para uma multidão de irmãos e irmãs fiéis a Jesus Cristo e também aqueles que ainda não aderiram a esse processo de conversão que Jesus Cristo veio nos ensinar. Ouvimos a palavra de Deus, esta palavra que é de vida, que é de salvação. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetizou. Mas ele falou com uma convicção: o Senhor abriu-me a boca, o Senhor colocou na minha língua estas palavras que eu tenho a dizer-lhes. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos precipitados nas coisas, porque vivemos tudo em função das coisas do mundo, esquecendo das coisas de Deus. A correria do dia a dia, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entre mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a gente não percebe que deveremos viver cada segundo do dia a dia. Deveremos viver o dia de hoje. Muitos estão preocupados com o dia de amanhã, esquecendo que tem que viver o dia de hoje. Não pode pular o dia, tem que vivenciá-lo, porque hoje é o dia que o Senhor convida você para abrir a porta do seu coração, para encher-se da sua graça, do seu amor. Não viva o dia de amanhã, viva o dia de hoje. E se amanhã estiver vivo, viverá. E o profeta vai dizer que o Senhor, aquele que eles esperam, ele não vai ser aquele tipo de rei que impõe os seus inimigos debaixo de seus pés. Mas vai ser um Senhor que vai fazer a vontade do Pai, que vai assumir os nossos pecados, que vai, no silêncio, mostrar a sua obediência ao projeto do Pai. É como se fosse uma ovelha que está indo para o matadouro. Vai em silêncio, não berra. Assim ele nos convida também nós a nos assemelharmos a este Senhor, o Messias, que 700 anos depois viria como homem para nos salvar, para assumir o nosso pecado, o meu pecado, e abrir a porta do céu para que nós pudéssemos adentrá-lo. Irmãos queridos, também agora, neste tempo da pandemia do coronavírus 19, nós começamos a refletir, começamos a achar que está demorando passar a hora, começamos até a dizer que um dia parece um ano, não passa. Aprendamos
a nos interiorizar neste momento, que de uma forma forçosamente nós estamos submetidos e que não existe outro caminho a não ser ficar em casa. Mas não ficar em casa lastimando, rogando praga, jogando culpa neste ou naquele. Veja, Jesus pregado na cruz, era costume pessoas caridosas dar vinagre com outra bebida misturada para a pessoa tomar e assim ficar um pouco anestesiada e não sofrer muito. Jesus, ele provou e não bebeu, porque ele queria digerir todo o sofrimento e mostrar para cada um de nós a desgraça que o pecado causa na humanidade, na sociedade toda. Não é Deus que traz o mal para nós. Não, o mal é consequência do pecado. Se quisermos tirar o mal do mundo, precisamos viver na graça de Deus. Precisamos dizer não ao pecado. E Jesus, ao não beber aquele fel, ele está dizendo a cada um de nós, nesse momento de silêncio, nesse momento que estamos dentro de casa, a refletirmos sobre a nossa decisão de vida, o nosso plano de vida, a nossa adesão a Ele, e também qual a importância de Sua palavra em nossa vida. Como disse São Paulo aos Filipenses na segunda leitura, não existe outro nome que possa ser invocado no céu, na terra e embaixo na terra, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós estamos vivenciando nesses dias países que têm bomba atômica, países que têm mísseis, que podem destruir todo o planeta, não consegue fazer nada diante de um vírus. Para assim mostrar a cada um de nós que nós deveremos sempre ter como segurança, como ponto de partida e de chegada, Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que somos peregrinos neste mundo. Nós estamos indo em direção para Deus, para o céu. E o caminho, Jesus Cristo nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Papa Francisco repetiu muitas vezes, quando eu era arcebispo em Buenos Aires, eu fui em alguns sepultamentos, o carro funerário levava o caixão com o defunto, mas nunca vi o caminhão da mudança do defunto ir atrás. De fato, irmãos e irmãs, a vida perdeu o sentido para muitas pessoas, porque depositaram a sua confiança nos seus bens, sentiam-se confortadas, sentiam-se pessoas importantes porque possuía isso e aquilo, e de repente tudo parece desmoronar, construindo toda a sua vida em cima de uma areia, em cima de uma enxurrada. Nós precisamos construir a nossa vida em cima de uma pedra, esta pedra angular que os judeus rejeitaram, mas que se tornou para nós a segurança da nossa vida e da nossa caminhada, Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ouvimos também São Paulo nos dizer que Jesus, Ele
se apresentou a nós como verdadeiro homem, aniquilando toda a divindade, para que nós pudéssemos vê-lo como Deus homem, mas a sua humanidade igual a nós em tudo, exceto no pecado. E ele então, esse processo de kenosis, de esvaziamento de si, para se tornar um de nós, para nos salvar. E quantos de nós queremos ser isto, queremos ser aquilo, até nos sentimos arrogantes, chatos, intoleráveis, com a sua arrogância pelo poder, pelo ser e pelo ter. São Paulo diz a nós: sejamos como Jesus Cristo, procuremos ser simples, procuremos ser irmão um do outro, e nunca querendo achar que é mais do que aquele, mas sejamos irmãos e irmãs uns dos outros. Jesus é condenado à morte. Estava na frente pessoas instruídas na lei, pessoas importantes na política judaica, blasfemando contra Jesus, a ponto de induzir o povo a responder algo impensável, imaginável, quando Pilatos apresenta ao povo a oportunidade de escolha. Barrabás era um ladrão, assaltante, perigoso, que o povo tinha medo. E Jesus só fez o bem, só ensinou a amar e perdoar. Então Pilatos coloca ao povo: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? As lideranças à frente já começaram a gritar e o povo atrás: solte Barrabás, crucifica Jesus. É esse perigo que nós corremos nos dias de hoje, queridos irmãos e irmãs, deixarmos ser levados, seduzidos por certas lideranças que querem nos afastar do verdadeiro caminho de Deus, que querem nos enganar, que querem nos seduzir para isso, para aquilo, e colocando Deus de lado. Lembremos que a opção do povo foi uma opção errada. Por isso dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mentira! Deus é a única palavra para nós. Nós é que deveremos ouvir a voz de Deus. Nós é que deveremos assumir esta palavra de vida, de salvação, de libertação em nossa vida. E nunca se deixar seduzir por falsas lideranças, por falsos pastores. E Jesus, todo desfigurado, sem roupa, ouvindo tantas blasfêmias, como disse o profeta Isaías, vão blasfemar contra ele, vão ultrajá-los, vão cuspir, vão bofeteá-lo, e tudo isso Jesus passou por amor e porque tinha o objetivo de salvação. De quem? Nossa, a minha, a sua, a nossa salvação. Não vamos deixar, irmãos e irmãs, passar esta Semana Santa sem entrar nesse processo de conversão, de busca por Jesus, nosso Salvador. Tinha lá ao lado de Jesus 2 ladrões. Um caçoava: o Senhor que fez isso, fez aquilo, tira-nos daqui, se de fato és, ou se és Deus mesmo, tira-nos daqui. E o outro conseguiu ver naquele rosto transfigurado, que não tinha mais fisionomia de pessoa humana, mas de um verme. Disse: Jesus, nós estamos aqui
porque nós merecemos. O Senhor é inocente. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Veja, irmãos e irmãs, como a graça de Deus toca no coração das pessoas, como a graça de Deus também está lançando a todos vocês que estão me ouvindo e vendo neste momento. Não existe coração que seja tão duro que não possa abrir-se para a graça de Jesus, para o seu amor. Este ladrão, Dimas, ele reconheceu que Jesus poderia salvá-lo, poderia perdoar os seus pecados, e ouviu uma palavra belíssima de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, irmãs, não tenhas medo, não importa o modo que você está vivendo ou viveu. O que importa é que você hoje não feche o seu coração para a graça de Deus penetrar. Abra a porta do seu coração, porque Jesus também quer dizer para você: teus pecados estão perdoados. Hoje mesmo você vai receber a minha graça, o meu perdão, o meu amor. E no final, quando Jesus dá o último suspiro e morre, o chefe, o oficial dos soldados, faz uma verdadeira profissão de fé. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Que nós não deixemos esta oportunidade que temos de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Não joguemos fora a nossa oportunidade que temos de aderir a este Jesus que quer salvar-me. Que não seja tarde demais para dizer verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. E concluo com as palavras de São Paulo na primeira leitura: Jesus Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Amém.